Boa noite, amados irmãos. Quero convidar você a estar junto conosco, louvando, glorificando, bendizendo o nome de Jesus. E aí eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia no Salmo 134, que diz assim: bendizei o Senhor de todos vós, servos do Senhor, que assiste de noite na casa do Senhor. Erguei as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor, Criador do céu e da terra, te abençoará desde Sião. Que nós possamos ser esses que bendizem o Senhor, que nós possamos ser esses que louvam o Senhor, indiferentemente do problema, da luta, da dificuldade, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em verdade, em espírito e em verdade. E aí eu convido você, junto conosco, estar glorificando e bendizendo o nome de Jesus. Amém? Força
e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, que me faz segundo o teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, confesse este louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venha ungir minha oferta de amor. Doa a ti meu coração, meu Deus, me amar. Ache em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, confesse este louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venha ungir minha oferta de amor. Doa a ti meu coração, meu Deus, me amar. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Ache em mim um verdadeiro adorador. Neste momento, então, quero parabenizar você, mãe, por esse dia tão especial que está sendo na sua vida, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha recebido da tua família, daquelas pessoas que convivem com você, realmente palavras de amor, palavras de incentivo e também reconhecimento por tudo que você é e tem feito pela tua família, em nome de Jesus. O nosso realmente muito obrigado por você fazer parte da nossa vida, mãe. E obrigado também por você ser uma guerreira, uma mulher, instrumento de Deus. Meus parabéns em nome de Jesus. Mãe, nem sei por onde começar a escrever pra falar de você. Toda palavra que eu uso é tão pequena pra expressar o amor e todo o sentimento que eu guardo no meu peito. Você tem sempre uma palavra quando a minha voz se cala. No calor do teu abraço eu reencontro meu caminho, e a luz do teu sorriso ilumina toda escuridão.
momento, desafiar você a dizimar e ofertar. Você ser fiel no teu dízimo. Pois como eu tenho sempre falado, né, e tenho dito, a igreja, esse prédio, necessita do teu apoio, necessita da tua ajuda com o teu dízimo e com a tua oferta. Porque 2 Coríntios 9:7 diz que Deus ama quem dá com alegria, quem contribui com alegria, que você possa ser esse que tenha realmente esse desejo de contribuir para o reino de Deus com o teu dízimo e com a tua oferta. Quero também falar sobre a cesta básica, né, ou a cesta do amor que nós temos aqui na igreja. Ela já foi doada, né, e nós precisamos repor esses alimentos. E se você quiser doar algo para a cesta, nos procure, né, ou procure algum irmão da igreja, ou me comunique também pelo WhatsApp, a gente vai buscar o alimento na tua casa, ou você pode trazer também aqui na igreja, quarta-feira, às 8 horas da noite, nós estamos aqui com as portas abertas, orando em nome de Jesus, e que você possa realmente contribuir para o reino de Deus, em nome de Jesus, amém. Meus pés podem falhar,
amanhecer, se o mar subir nos braços teus, descansar, pois eu sou tu és meu. Esse momento que eu quero compartilhar com vocês então a palavra de Deus sobre o aprendendo com as mães da Bíblia. E como é importante nesse dia das mães nós entendemos que nós realmente temos muitas coisas, ou muitas coisas nós recebemos, muitas coisas nós aprendemos que veio da nossa mãe, que veio dos ensinamentos da nossa mãe. E essa questão também do aprendizado faz parte também da nossa vivência. Todos os dias nós estamos aprendendo, todos os dias nós estamos recebendo conhecimento, tendo conhecimento, e isso gera em nós pessoas cada vez melhores em nome de Jesus. E nada mais justo nesse dia das mães olharem para as mulheres que tem na Bíblia, mulheres que foram guerreiras, mulheres que foram realmente cheias do Espírito Santo, mulheres que cumpriram votos, mulheres que realmente fizeram a diferença no seu tempo. Então nós precisamos neste momento, que é o dia das mães, olhar para essas mulheres da Bíblia e ver nelas, e contemplar nelas coisas que nós podemos vivenciar no dia a dia, que nós podemos também colocar em prática nas nossas vidas em nome de Jesus. E a primeira mulher que eu gostaria de compartilhar com você está lá em Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 38. E aí você acompanha da tua casa, se for o caso, dá uma pausa, dê uma pausa no vídeo, pega a tua Bíblia e acompanha. Nós não vamos poder ler os versículos todos, porque senão a gente vai se demorar demais e vai se estender demais esta mensagem. Mas olha lá então em Lucas capítulo 1, versículo 30 a 38. Ali fala sobre Maria, quando ela recebe uma visita, ou veio até ela o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor diz para ela: Maria, você foi agraciada, você foi uma mulher que achou graça diante de Deus. No meio de tantas mulheres, você foi a escolhida para conceber do Espírito Santo Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco. E o interessante é que neste momento então nós vemos que ela se coloca à disposição de Deus. Ela não reluta, ela não briga, ela não questiona, simplesmente ela quer saber como isso vai acontecer. Ela pergunta ao anjo dizendo: mas como isso vai acontecer? Sendo eu ainda virgem, estou prometida ao meu futuro esposo José, e como isso vai acontecer? E aí o anjo do Senhor diz aí nos versículos que eu falei para vocês, dizendo: olha, para Deus tudo é possível. Então para Deus tudo é possível. E ela realmente acreditou, ela teve fé naquilo que o anjo disse para ela. Ela teve fé e se colocou, como eu disse, à disposição de Deus. E não somente à disposição de Deus, ela realmente pagou o preço. Por que ela pagou o preço? Porque nós sabemos que José, quando soube da parte dela que ela estava grávida, ele tentou abandoná-la. Ele tentou fugir, sair na surdina, abandonar ela para que ela não viesse a ser apedrejada. E aí nós sabemos também que o anjo do Senhor fala com José e explica toda a situação para ele, e ele assume a responsabilidade de cuidar de Maria e de Jesus. E não somente isso, porque eu digo que eles pagaram o preço, porque eles tiveram que sair do local que eles estavam, para ir até Belém, cumprir aquilo que havia sido profetizado, nos livros dos profetas, aonde que seria concebido Jesus, em Belém da Judéia. E nós sabemos lá no capítulo 2 de Lucas, que eles então vão para Belém da Judéia, e ali então Jesus nasce. Mas o que nós aprendemos então com Maria? Nós aprendemos, meus amados, que na obra de Deus, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Nós temos que nos colocar à disposição do Reino de Deus. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Deus nos colocou para cumprir o ide de Jesus, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mateus 28, 19, lá no finalzinho de Mateus,
aonde nós vemos então que Jesus nos fala para nós cumprirmos o ID. E não somente isso, a obra de Deus é feita por mim e por você, ela é feita por nós, né, que estamos aqui representando o reino de Deus, representando a obra de Deus, sendo o sal da terra e a luz do mundo. E nós precisamos acreditar que Jesus tem poder para salvar e libertar as pessoas. Nós precisamos nos colocar à disposição e pagar o preço, assim como Maria também pagou o preço. Nós precisamos pagar o preço em nome de Jesus, em prol do reino de Deus. Nós temos que realmente ser homens e mulheres que pagam o preço, assim como Maria, né, pagou o preço para ser mãe de Jesus, e ela foi, né, agraciada. Entre todas as mulheres, né, não tem outra mulher que se destaca ou tem se destacado como Maria na nossa sociedade, não para ser adorada, no sentido de adoração, né, de ser cultuada, mas no sentido de ser reconhecida como aquela que gerou o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, está aí a vida de Maria. Outra mulher que também serve de exemplo para nós, que nós podemos aprender com ela, é Ana. Ana se encontra, né, a história dela lá em 1 Samuel capítulo 1, certo? 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, e você pode acompanhar lá na tua casa. Então a história de Ana é a seguinte coisa: Ana não podia ter filhos, e como ela não podia ter filhos, permitia, né, ou dava a permissão a Eucana de ter outra esposa. E como nós podemos ver lá no capítulo 1 e os versículos que se seguem, ele tinha outra esposa, e essa esposa se chamava Penina. E Penina, infelizmente, né, não convivia bem com Ana. Ela ficava zombando de Ana, ela ficava, né, menosprezando Ana, e Ana, infelizmente, tinha uma vida sofrida, porque o desejo dela era ser mãe, e nesse dia ser lembrada como uma mãe que gerou um filho. E nós vemos ali no versículo 9, que ela vai então à presença de Deus no templo, e ali no templo ela se coloca na presença de Deus, e ela começa a orar ao Senhor, ela começa a se humilhar ao Senhor, e diz ali nos versículos que se seguem, versículo 9, 10 e em diante, que ela estava ali orando ao Senhor, chorando, clamando, se humilhando diante do Senhor, e ela estava ali buscando o objetivo maior para a sua vida. O objetivo que ela tinha é ser mãe, e ela estava ali, como eu disse, se humilhando, e de repente, né, ela faz um voto ao Senhor. Que coragem essa mulher teve. Por que coragem? Porque ela fez um voto ao Senhor dizendo: olha, Senhor, se o Senhor me conceder um filho, eu lhe entregarei esse filho ao Senhor, e ele vai servir o Senhor aqui na tua casa, ele vai ser usado aqui na tua obra. E ela faz esse voto ao Senhor. E para piorar a situação ainda de Ana, nós vemos aí nos versículos que seguem, que o profeta Eli olha para ela e diz para ela: olha, minha filha, eu acho que você infelizmente está fazendo uma coisa errada, porque você não deve vir na casa de Deus embriagada, você não deve vir na casa de Deus bêbada, porque o profeta viu ela chorando e se humilhando ali, achou que ela estava bêbada, e repreendeu ela. E neste momento então ela fala ao profeta com toda a calma, com toda a sabedoria, e ela explica a situação dela, dizendo: eu sou uma mulher amargurada de espírito, porque eu quero ser mãe, eu quero conceber, eu quero, né, ter a possibilidade de carregar uma criança nos meus braços, que seja minha. E aí o profeta olha para ela e abençoa a vida dela, dizendo: olha, pode ir, que Deus vai lhe conceder o teu pedido. Então nós podemos ver quão dificuldade essa mulher tinha, quantas lutas essa mulher tinha. E no versículo 25 e o 28, nós vemos então que ela realmente cumpre com o seu voto, porque no versículo 25 e no 28, ela traz o seu filho até a presença do profeta Eli, e diz para ele: olha, aqui está, né, a minha herança, aqui está o filho que eu prometi ao Senhor, e eu entrego a ele no templo do Senhor, eu entrego ele para servir ao Senhor, para estar realmente fazendo a obra do Senhor. E o interessante que Samuel ficou com ela, provavelmente, diz os estudiosos aí, que pelo menos uns 6 a 7 anos ele ficou com ela, até realmente ele estar preparado para estar no templo. E quando ele foi entregue no templo, ele ficou tranquilo, ele ficou ali realmente cumprindo com o voto que a mãe dele tinha feito. E o bom de tudo, meus amados, que ela não teve só Samuel, ela teve outros filhos também.
E ali no capítulo 2, nós vemos então a oração de Ana, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, porque Deus fez dela uma mulher que gera filhos, uma mulher que tem a possibilidade de ter filhos, e ela glorifica o nome de Deus. O que nós aprendemos então com Ana? O que nós aprendemos com ela? Nós aprendemos, meus amados, que nós temos que lutar pelos nossos objetivos. Nós temos que lutar diante de Deus por aquilo que nós queremos. Nós não podemos, em nome de Jesus, desistirmos. Mesmo que a dificuldade venha, mesmo que a luta venha, mesmo que haja humilhação, haja problemas, haja dificuldade, nós temos que, em nome de Jesus, lutarmos pelos nossos objetivos. Vai se levantar adversários, vai se levantar, vai ter pessoas que vão zombar de nós, ter pessoas que vão zombar de nós, mas nós não podemos desanimar. Nós temos que persistir em nome de Jesus. Se for preciso, fazemos um voto ao Senhor, fazemos um voto diante de Deus para aquilo que nós queremos alcançar. Só que nós precisamos lembrar e olhar para Ana que ela cumpriu com o seu voto. E nós precisamos também entender, quando nós fazemos um voto diante de Deus, nós temos que cumprir em nome de Jesus. Nós temos que ser aqueles que realmente cumprem com o seu voto. E ela cumpriu, ela levou o seu filho até a presença de Deus. Então, e não somente isso, nós temos que também, quando alcançarmos o nosso objetivo, alcançarmos aquilo que nós queremos, nós precisamos louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória, Ele é digno de todo o louvor. Então nós precisamos aprender com Ana essas coisas, porque Ana foi uma mulher que cumpriu com seus votos, ela lutou pelo seu objetivo e alcançou, e ela serve, como eu disse, como exemplo para nós, como homens e mulheres que querem servir a Deus melhor. Outra mulher que se destacou na Bíblia, claro que tem várias, né? Mas que eu quero compartilhar com vocês agora, né? Infelizmente eu não tenho o nome dela, e não consta o nome dela na Bíblia. E esta mulher se encontra, a história dela lá em 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Vou repetir novamente, 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Ali então fala de uma viúva que tinha 2 filhos. Você pode acompanhar então nos versículos, né? E esta mulher então tinha uma grande dificuldade. A dificuldade era problema financeiro. Por que problema financeiro? Porque ela era viúva e infelizmente após a morte do seu marido, né? Vieram os cobradores, pessoas cobrando a dívida que o marido dela tinha feito, e ela tinha que pagar essa dívida, e a forma de pagar a dívida, né, acertar lá essa dívida, era entregando os seus filhos para serem escravos. Então os filhos dessa viúva, né, deveriam ser entregues aos devedores, para que pudessem pagar a dívida. E essa mulher então procura o profeta Elias, e quando ela procura o profeta Elias, ela se derrama diante do profeta Elias e diz: olha, me ajude, porque eu não quero perder meus filhos, me ajude porque eu não quero, né, que meus filhos me abandonem. Então o profeta Elias olha para ela e pergunta: o que você tem em casa? Ela disse: olha, a única coisa que eu tenho é uma vasilha, uma botija com azeite. Ele disse: muito bem, então, entre na tua casa lá, fecha a porta e pede para os teus filhos buscarem vasilhas, buscarem balde, né? Tudo que caber óleo dentro, você traga e começa a encher. E assim ela fez. Ela começou a encher as vasilhas, e o óleo nunca se acabava, e ela então começou a fazer aquilo que o profeta mandou ela fazer. E de repente ela olha para os filhos e fala: traga mais vasilhas, traga mais balde, para que a gente possa encher. E eles disseram: infelizmente acabou tudo, mãe, acabou tudo. E nesse momento então o óleo para de jorrar. E aí ela olha para aquela situação e aquele monte de óleo, aquele monte de azeite, e ela se questiona: o que eu vou fazer? Ela vai até o profeta, como está escrito lá, né? Como está escrito lá no versículo 7. Ela chega até o profeta e pergunta para o profeta: o que eu faço? O que eu vou fazer com isso? E ele então diz para ela: olha, é o seguinte, vende um pouco desse azeite, paga a tua dívida e viva com o resto. Em outras palavras, né, a tua aposentadoria está aí, você pode viver o resto da tua velhice aí com esse azeite, você e teus filhos viverem bem. E aí eu pergunto para você: o que nós aprendemos com esta mãe?
O que nós podemos tirar para a nossa vida desta história que nós encontramos ali em 2 Reis 4, do 1 ao 7? Que nós precisamos, meus amados, lutar pela nossa família. Nós precisamos lutar, né, pela nossa família. Nós precisamos lutar, mesmo que a dificuldade financeira venha, mesmo que nós estamos passando nesse momento de epidemia aí, né, dificuldade financeira. Eu não sei qual é a tua luta financeira, qual é o teu problema financeiro. Talvez você não está conseguindo pagar as tuas contas, talvez você não tem o alimento, né, suficiente, mas nós precisamos olhar para esta mãe, para esta viúva que lutou pelos seus filhos. Ela lutou pela sua vida financeira. E aí você talvez se questiona, mas eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada. Essa viúva também achava que não tinha nada. Mas o que ela tinha ali? Um pouco de azeite na botija. E naquele momento, aquele pouco se transformou em muito. E nós precisamos entender, meus amados, que o pouco com Deus se transforma em muito. Aquilo que você tem de capacidade, aquilo que você tem de dom, de talento, Deus pode usar para que você possa ganhar o teu sustento, ganhar o teu recurso financeiro. Deus pode abrir uma porta, Deus pode, né, mover o sobrenatural. Talvez até mesmo o teu alimento pode ser multiplicado, né, ali na tua casa. Sabia disso? Né? O teu alimento lá que você tem pode multiplicar. O teu bujão de gás talvez pode durar muito mais do que é o normal, do que o corriqueiro. Então está aí o desafio, que nós possamos olhar para esta mãe, para esta viúva, de que realmente tomou posse da palavra de Deus. Ela tomou posse daquilo que ela recebeu do profeta e fez, né, da sua família uma família vitoriosa em nome de Jesus. Então não se preocupe com o problema financeiro que você está vivenciando. Creia que Deus tem poder para te tirar da situação que você está passando. Creia que Ele pode fazer o sobrenatural acontecer também na tua vida em nome de Jesus. Ele pode fazer que as coisas na tua casa se multipliquem em nome de Jesus. Amém? Outra coisa, né, outra mulher que nós podemos olhar também para nossas vidas e usar como exemplo e aprender com ela também, se encontra no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. Vou repetir novamente, Mateus 15, do 21 ao 28. Esta mulher também, né, infelizmente não há um relato do nome dela. Nós não sabemos o nome dela, se ela chamava Maria, se ela chamava, né, Ana, não sabemos o nome dela. Mas nós sabemos que ela era uma mulher cananeia. Ela não pertencia à tribo dos judeus, ela não era uma judia, né, ela não era da linhagem, né, dos judeus, como eu tenho dito. Mas quando Jesus passou pela cidade onde ela estava, e ela soube de Jesus, nós vemos aí nos versículos 21 em diante, que ela começa a gritar o nome de Jesus. Ela começa, né, Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E não somente isso, ela fala, minha filha está endemoniada, está vivendo uma vida miserável, eu preciso da tua ajuda, Jesus. E ela começa a gritar, ela começa a clamar. E o interessante, que eu realmente me admiro, né, com Jesus, eu quando olho para Jesus, eu fico, né, intrigado com algumas coisas que Jesus faz. Por quê? Porque Jesus ouviu ela gritando, né, ela expôs a situação para todo mundo que ela estava passando, e Jesus menospreza ela. Jesus menospreza aquela mulher. E quando ela chega até Jesus, né, Jesus olha para ela e diz, olha, eu não vim para abençoar outras pessoas, senão o povo, né, judeu. Eu vim para abençoar o povo judeu. Você pode conferir que eu estou dizendo lá no versículo 15. Então ele olha para ela dizendo, olha, eu não vim aqui para abençoar vocês, ou você, né, eu estou aqui para abençoar o povo judeu. E aí continua ela, né, gritando, e os discípulos olham para Jesus e dizem, Jesus, olha, ajuda essa mulher logo e despede ela, porque ela está incomodando Jesus, ela está incomodando a gente. E aí Jesus chama ela e começa a ter um diálogo com ela, começa a conversar com ela. E nós vemos aí uma coisa interessante da parte de Jesus, como nós vamos observar agora nos versículos que eu vou estar lendo aqui com vocês. Só um pouquinho que eu vou chegar ali em Mateus, né? Eu estava olhando para Marcos. E aqui diz aqui no versículo 24,
aquilo que eu falei, né? Jesus, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel, aquilo que eu tenho dito. E aí então, novamente Jesus disse mais algo para ela, né? Disse algo para ela que era para impactar a vida dela. Olha só no versículo 26, e não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha só que coisa que eu estou falando a respeito de Jesus, que me deixa meio intrigado a respeito de Jesus, porque Jesus olha para ela e chama ela, sabe do que? De cachorro. Porque está aqui no versículo, né? Ele diz, olha, eu não posso tirar o alimento da boca dos filhos de Israel para dar para os cachorrinhos. Considera ela como um cachorro, como um animal, como algo que não tem valor, como algo que para eles não valiam nada, né? Naquela época, naquele momento. E aí, nós olhamos para aquela mulher e ela continua firme ali com Jesus, ela continua com Jesus ali, e ela fala uma frase que impacta a vida de Jesus, que impacta a pessoa de Jesus, como diz ali, ó, e ela então, no 27, disse ela, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha o que ela respondeu para Jesus, dizendo, olha, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Ela se considerou como um cachorro, né? Ela se considerou como um cachorro naquele momento, porque ela queria alcançar o livramento para a vida da sua filha. Ela se humilhou a tal ponto que ela se considera então como um cachorro. E aí nesse momento então Jesus revela o que ele queria dela. O que Jesus queria daquela mulher? Que ela fosse além, que ela desse um passo a mais em nome de Jesus, que ela realmente sacrificasse mais, que ela realmente se colocasse numa posição de uma mulher que está lutando por aquilo que ela quer alcançar. Ela realmente se colocasse na posição de uma mulher que realmente luta, que vai até o fim para alcançar o seu objetivo. E olha o que Jesus disse para ela então, no versículo 28, Jesus diz, ó mulher, grande é tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você entende? O que Jesus queria daquela mulher? Jesus queria instigar aquela mulher. Jesus queria que ela fosse um pouco mais além. E aí eu quero perguntar para você, o que você aprende com isso? Com esta mãe, com essa mulher? Eu aprendo o seguinte, meus amados, que no reino de Deus nós temos que ir um pouco mais além. Nós temos que realmente fazer mais em prol do reino de Deus. Eu entendo que dentro da igreja talvez você vai escutar coisas que você não quer escutar. Eu entendo que dentro da igreja talvez alguém vai olhar para você torto, talvez alguém não vai te cumprimentar, talvez alguém, ou até mesmo o pastor não vai te visitar, talvez alguém vai fazer algo para você que você não se agrada, talvez vai chamar você ou falar para você algo que você não aceita, E aí o interessante é que essa mulher me ensina que eu tenho que permanecer de pé, que essa mulher me ensina que eu tenho que permanecer firme na fé, que eu tenho que ser uma pessoa que realmente se coloca na posição de uma pessoa que está lutando para alcançar a glória de Deus, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E quantas pessoas abandonam o reino de Deus? Porque não me cumprimentaram, porque não falaram o que eu queria ouvir. Quantas pessoas estão abandonando a igreja porque não foram assistidas como deveriam ser assistidas? Quantas pessoas abandonam a obra de Deus por isso e por aquilo, por coisas tão pequenininhas? Imagina esta mulher aqui olhando para Jesus e sendo menosprezada, olhando para Jesus e sendo considerada como um cachorro, como um animal qualquer. Mas ela permanece firme ali, né? Permanece firme e realmente vai até os limites que ela poderia ir. E Jesus reconhece a sua fé, dizendo: minha filha, você é uma mulher que tem fé, você é uma mulher vencedora, vai, que a tua filha está liberta em nome de Jesus. Então nós podemos tirar para a nossa vida muitas coisas daqui. Eu coloquei só essas pequenas coisas, mas existem outras mulheres que são exemplos para nós também, mulheres que fizeram muito mais, né, em prol do reino de Deus, mas que nós possamos nesse dia das mães pegar algum exemplo desse para nós e colocarmos em prática em nome de Jesus, sermos homens e mulheres que pagam o preço pelo reino de Deus, homens e mulheres que realmente sacrificam em prol do reino de Deus, homens e mulheres que entendem que na vida teremos luta, dificuldades, problemas, mas nós não podemos abandonar a nossa fé.
Nós precisamos ficar firmes como uma rocha que não se abala, mas realmente alicerçados em Jesus. Então está aí o desafio para nós nesses dias das mães, e que você possa, em nome de Jesus, estar crescendo com esses exemplos que foram dados nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Desaparece, simplesmente age meu chego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, Jesus, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, teus olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Embora eu seja todo fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, teus olhos querem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Jesus.
Muito obrigado, ó Pai, por estas mães, ó Pai, por essas mulheres que são exemplo para nós, ó Pai, exemplos de pessoas que foram firmes na fé, pessoas realmente que se doaram, que se entregaram, mulheres, ó Pai, que realmente pagaram o preço, ó Pai, para alcançar a vitória para si e para sua família, Pai. Ó Deus amado, abençoe a cada mãe, abençoe a cada família, Pai, abençoe a cada lar, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos nesses tempos difíceis nos apegarmos em Ti, confiarmos em Ti, ó Pai, e não nos desesperar, Pai, que nós possamos ser pessoas que não abandonam a fé, ó Pai, mas realmente fiquem alicerçados no Senhor, Pai, alicerçado na Tua palavra, alicerçado, Pai, nos Teus ensinamentos, Pai, e muito obrigado por tudo, Pai, nós Te louvamos e bendizemos o Teu santo e maravilhoso nome, Jesus, amém.